Bom, galera, vamos só ver o que que a gente teve aqui. Vocês estão vendo aí que esse gráfico, que a gente tem é isso aqui, ó. A gente tem essa linha de tendência e a gente teve a pancada para cima. Que nem a gente sempre fala, né? Quando o gráfico vai montando liquidez para baixo, ele vai swipar para talvez depois voltar para sua tendência, tá? Só que ainda não está definido esse movimento. Então, e a gente teve aqui no 15 minutos um choke ontem, tá? Então, a gente tem isso aqui, ó. Se a gente tem um choke aqui, a gente puxa para o scout, zonas de demanda estão aqui para baixo e o resto está lá para cima, tá? Zonas de oferta, ele swipou o topo lá ontem, tá? Swipou esse topo aqui, ó, e voltou a cair, tá? Hoje a gente abriu já quebrando uma estrutura para baixo pelo 15 minutos aí, certo? Ó, a gente quebrou uma estrutura para baixo. Mas isso aqui é uma estrutura interna. Então, por mais que ele esteja quebrando estrutura para baixo, é uma estrutura de correção. E ele já corrigiu 50%, tá? Ó, já deu a correção de 50%. Aqui ele acabou de fazendo um choke, ó. Tá fazendo um choke aqui. E aí, o que que a gente tem? A gente tem essa demanda aqui. Então, a gente tem que esperar um minuto virar. Quem está comprado não está errado, tá? Está seguindo o fluxo. Por quê? O gráfico rompe, volta, faz o choke para tentar subir. Mas, até esse movimento se concretizar, demora um pouquinho. Num minuto, tá? As nossas oportunidades aí que a gente teve, certo? O gráfico ontem abriu aqui, tá? Gráfico hoje, desculpa. Ele abriu aqui, ó. Nesse movimento ele faz uma quebra, certo? Só não tem muita liquidez aqui, ó, tá? Então a gente teria aqui a oportunidade de vender nesse movimento. Ele montou esse topinho aqui, que é uma liquidez muito da fraca, tá? Mas quem estava antenado aqui, quis pegar, eu peguei essa venda aqui, tá? Peguei ela em 50% desse movimento aqui. Certo? Quando ela bateu ali 50%, começou a segurar, eu cliquei em venda. E aí, desci com ele vendido. Então, ele começou a quebrar a estrutura para baixo. Cada estrutura que quebra para baixo, a gente puxa prêmio desconto. E marquem as zonas que vocês achar necessário. Tá? Aqui é uma zona de oferta. Certo? O gráfico vai lá, bate na zona de oferta e dá venda de novo. É um padrão, galera. Sempre a mesma coisa. É um padrão. Não vai mudar. Não queiram outra coisa, tá? Ele não vai mudar nunca. Ele vai fazer sempre a mesma coisa. Tem liquidez antes? Tem. Então, marca a zona. Quando ele chegar lá, clica. Simples assim. Ou bota uma ordem já pregoada lá. Certo? Quebrou a estrutura. A mesma coisa. Prêmio desconto. Nesse caso aqui, estava muito tumultuado. O que que eu fiz? Eu marquei a liquidez e eu botei uma ordem acima da liquidez. Tá? Aqui. Tá? Quando ele chegou no fundo aqui, que ele bateu na região de 50% do 15, eu já sabia que ele poderia segurar. Então, o que que eu faço? É o que a gente estava falando agora. Tem que estar olhando o outro time frame que está do lado. Se bateu na região de 50% do 15, ele vai reagir. Então, não queira levar o gráfico até onde não dá. Tá? A gente não sabe se ele vai passar. Ele veio, começou a segurar, sai da operação, não deixa voltar. Pega teu gain e pronto. O que que nós tínhamos aqui, galera? 5 minutos. Gráfico de 15 minutos, tá? Procurem olhar sempre para trás. Order block, swap zone em 50%, imbalance em 50%,
Eu só não tenho um padrão. Ele não me deu um padrão. Mas, se eu estou analisando isso, ele suípa o fundo, suípa 50% da swap zone, suípa 50% da FIBO, suípa 50% do imbalance, tu tem contexto para entrar na operação se tu quer, tá? Não tem um padrão que a gente sempre quer. Aquele nosso padrão dele fazer um choke, ele não fez, então, no nosso padrão, ele não deu entrada. Mas, se tu faz uma leitura de contexto, que nem eu estou falando para vocês aqui, 50% de FIBO, 50% do imbalance, swap zone, 50% da swap zone, tu não tem fundo que perdeu mínima e tu tem um candle que rompeu a máxima, clica, tá? E aí, quem pegou, deu um tiro aí que acertou até os passarinhos lá na rua, certo? O gráfico foi lá em cima, suipou os topos, lá em cima, suipou topo. Se ele suipa topo, a gente fica olhando. Fez um fecha fora, fecha dentro. Quem escutou, eu disse, olha, vai, fecha fora, fecha dentro, aí fica bonito. Fechou fora, fechou dentro, engolfou. Quem quiser vender, vende, tá? Quem vendeu, pegou. O alvo seria 50% do movimento, tá? Qual o movimento? Este. 50% do movimento. Chegou numa zona de 50%. Estamos numa zona onde o preço pode segurar. Será que vai? A gente não sabe. Será que ele vai subir? A gente não sabe. O que aconteceu agora aqui, galera? Estamos quebrando uma estrutura de 15 minutos para cima. Prêmio desconto. A gente tem um order block aqui que segurou o preço e a gente tem um choke no 15 minutos. Ele está dentro da zona de demanda do 15 minutos que foi gerada agora. O que seria o ideal? Ele fazer um padrão para poder pegar uma operação. Qual seria o padrão? Um choke, um boss, voltar na liquidez e subir. Tá? Esse seria o melhor dos mundos. Por quê? Porque daí o fluxo vai alinhar com a estrutura. Tá? E é isso. Essas são as oportunidades que teve aí no dia de hoje. Quem está atento, quem vê as revisões, quem assiste todo dia a revisão. E no mais, galera, o gráfico não está rompendo a máxima lá, tá? Não rompeu. Esse cara foi lá, suipou e voltou. Vamos ver agora se ele vai testar de novo o topo para subir, tá? Pelos 60 minutos aqui, ó, ele foi lá testar isso aqui, tá? Então, ó, a gente tem isso, a gente tem a correção em 50%, ele foi lá e testou a correção. Vai mais para baixo? A gente não sabe. Ele pode vir em 50% desse cara aqui, tá? Ainda. A gente tem um order block de 60 minutos. Então, ele pode vir aqui? Pode vir aqui. Pode vir aqui testar para voltar a subir, tá? Então, tem que ficar acompanhando aí para ver como ele vai se comportar. E é isso, galera. Se tiver alguma dúvida, fico à disposição. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou pro almoço. Dúvida tem que ser que nem clicar, né? Tem que ser rápido, tem que ser avançar rápido, né? Ó, galera, É isso assim, ó, aí.
Temos 42 pessoas aí na sala. A gente tem um horário da manhã das 8 às 9 para conversar, para tirar dúvida, para sanar todas as perguntas, tá? Eu não tenho condições de ficar narrando o mercado aqui para vocês, entrada por entrada, tá? Principalmente para os novos que estão aí. Eu vou só marcando aqui, colocando as marcações e as decisões são de vocês, tá? Então, assim, esses momentos que a gente conversa, que é a hora da gente sanar as dúvidas aí, de vocês, tirar dúvida, se ficou com dúvida de alguma entrada, para depois no outro dia, né? Acontece a entrada, perdeu ou está entrando atravessado. Então, é isso, certo? Feito, Show de galera. bola. Valeu, Rafael. Bom almoço a todos, galera. E tomem cuidado aí, ó. A gente está numa região de demanda do 15 agora, tá? Ele tem que fazer o padrão aí que eu falei, tá? Um abraço a todos e até amanhã, galera. Valeu, Márcio. Abraço, Márcio. Abraço, pessoal. Valeu, valeu.